Semana que acaba, semana que começa. Uma semana curta com um feriado dos Estados Unidos e onde os mercados estavam com os olhos colocados nos dados da inflação, tanto na Europa como nos Estados Unidos, começou logo com Donald Trump a ameaçar com mais tarifas, com um cessar-fogo, por outro lado, um cessar-fogo no Médio Oriente e ainda algumas tensões em França relativamente à passagem do Orçamento do Estado. Uma semana em que tivemos o tal feriado do Thanksgiving Day logo ali na quinta-feira, em que a sexta-feira também foi um dia reduzido de transações nos Estados Unidos, levou a uma semana com alguma redução de liquidez nesta semana. Donald Trump logo de imediato, logo nas primeiras horas da semana, acabou por vir ameaçar que quando chegasse à Casa Branca iria colocar novas tarifas dos produtos oriundos tanto do México como do Canadá em 25% e um aumento de 10% suplementar nas tarifas existentes atualmente dos produtos vindos da China. Por outro lado, se isso deu algum abalo nos mercados, do outro lado havia a possibilidade e a concretização de um cessar-fogo entre Israel e o Líbano, que acabou por levar a um abrandamento das tensões geopolíticas na área. Por outro lado, em França, continuamos a ter, aliás, a situação de passagem do orçamento do novo primeiro-ministro, que se não, ceder em alguns dos passos que o partido de extrema-direita de Marine Le Pen assim o exige, Marine Le Pen ameaça com uma moção de censura ao governo e uma nova queda, uma nova crise política governativa em França. Por outro lado, nos bancos centrais, as expectativas de taxas de juros continuaram a recuar daquilo que tinha sido, a narrativa até agora, ou seja, nas expectativas de taxas de juros nos Estados Unidos que recuaram relativamente à possibilidade de haver uma interrupção no ciclo de cortes de taxa de juros e, por outro lado, na zona euro, Isabel Schnabel veio com uma narrativa bastante diferente aos seus colegas do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, ao dizer que não vê com bons olhos um corte mais agressivo de taxas de juros e que sim poderá continuar a haver um corte gradual na medida em que não está a haver a possibilidade da inflação vir mais abaixo do que as projeções e os objetivos do Banco Central Europeu. Isto num ambiente em que tínhamos os tais dados da inflação. Começámos logo nos Estados Unidos na quarta-feira com os dados do Core PCE Price Index que saíram em linha com o esperado, ou seja, os preços a nível mensal subiram 0,3% e a nível anual a medida preferida do FED para a inflação teve um ligeiro aumento de 2,7% para 2,8%. Já na Europa os preços saíram em linha com o esperado, subiram de 2% para 2,3% a inflação anual, com a inflação subjacente a manter-se nos 2,7%. Em termos de bancos centrais, tivemos essencialmente o Banco Central da Nova Zelândia, que baixou a sua taxa de juros uma vez mais, exatamente como esperado, dos 5,25 para os 4,75. Os mercados acionistas esta semana estiveram relativamente fortes, apesar de o impacto das ameaças de Donald Trump relativamente a tarifas, de alguma forma andaram ali a registar entre ganhos e perdas. Por exemplo, na Europa tivemos o DAX a subir cerca de 1,6%, aliás subiu mais inclusive do que o S&P 500, que subiu esta semana 1,4% à volta disso, e o Nikkei, no mercado asiático, registrou entre ganhos e perdas, com o Nikkei a perder cerca de 0,35%. Mas esta semana foi a semana em que terminou o mês de novembro, e em novembro os mercados, no geral, estiveram realmente entre
ganhos e perdas. Na Ásia, por exemplo, um dos que mais ganhou durante este mês de novembro foi o índice australiano, o mercado australiano, com o ASX 200 a ganhar este mês cerca de 3%. Já por outro lado, em Hong Kong, o Hang Seng caiu perto de 5%, sendo um dos índices que mais perdeu durante este mês. Já na Europa também isso se verificou, em que vimos, por exemplo, o DAX na Alemanha a subir cerca de 2% durante o mês de novembro, enquanto o CAC em França acabou por perder este mês cerca de 2,5%. Nos Estados Unidos, esse sim foi um mês forte de ganhos. Aliás, foi o melhor mês deste ano, por exemplo, para o Russell 2000, que subiu quase 11%, e para o Dow Jones, que ganhou durante o mês de novembro 7,5%. Por cá, o PSI durante este mês foi um dos que perdeu 1,75%. Esta semana terminou praticamente inalterado, ganhou pouco mais de 0,1%, de 0,15%. Nisto quando Jerónimo Martins suportou o mercado nacional ao ganhar aqui cerca de 3,6%. Por outro lado, a Galp pressionou ao perder cerca de 2,3%. No mercado cambial, realmente houve aqui alguma volatilidade durante esta última semana do mês de novembro, em que o dólar foi o perdedor desta vez, o iene foi o ganhador, e houve algumas, obviamente, as moedas como o peso mexicano e o dólar canadiano, impactados diretamente por Donald Trump, pelas ameaças de Donald Trump, acabaram por ter aqui uma volatilidade adicional. O euro-dólar, que começou a semana à volta dos 1,0480, terminou à volta de 1,06. Já o dólar-iene caiu de níveis em torno de 154,70 para terminar esta semana abaixo mesmo dos 150, ali nos 149,50 aproximadamente. Nas moedas emergentes, tal como eu tinha acabado de dizer, o peso mexicano acabou por ter volatilidade adicional, chegou mesmo a mínimos já do último ano aproximadamente, mas terminou em torno dos níveis em que tinha começado a semana, com essa mesma volatilidade a abrandar. Já em perdas acentuadas continua o real brasileiro, que esta semana terminou a perder cerca de 3%, no entanto registrou máximo face ao mínimo, face ao dólar, acima dos 6,1 reais por dólar, um máximo histórico, um máximo de sempre. Nos mercados das commodities, esta semana o ouro terminou a perder de novo cerca de 2%, 1,9%, e os preços do petróleo voltaram a negociar pressionados, desta vez também pelo abrandamento das tensões no Médio Oriente, o WTI a cair cerca de 4,6% durante esta semana. Para esta semana que vai entrar, os mercados estão essencialmente a olhar para os dados do mercado de trabalho. No entanto, vão estar atentos ao que se vai passando com Donald Trump, com os muitos discursos que vamos ter, inclusive de responsáveis de bancos centrais, dos maiores bancos centrais globais, que vão uma vez mais tentar impactar expectativas. O mercado vai estar atento ao que se vai passando no Médio Oriente, com a possibilidade da continuação do cessar-fogo, ou por outro lado com a interrupção desse mesmo cessar-fogo, que continua aqui numa situação bastante quente, digamos assim, e isso poderá impactar os mercados durante esta semana. Também a impactar os mercados esta semana vai continuar a estar Donald Trump, que vai continuando a utilizar as tarifas como
para a sua futura política governamental, em que depois destas tarifas que ele disse que iria impor quando chegar à Casa Branca para o México e para o Canadá, outras se poderão seguir. Esta semana vamos ter vários discursos, vamos ter Christine Lagarde a falar, vamos ter Jerome Powell, Andrew Bailey, e este último não é muito usual conseguirmos ouvi-lo, e isto numa altura em que as expectativas relativamente aos cortes de taxas de juros continuam a recuar daquilo que tem sido a narrativa nos últimos dias, nos últimos tempos. Nos Estados Unidos começou a crescer a probabilidade de uma interrupção de cortes no ciclo de redução de taxas por parte do Fed, e ela veio a recuar ultimamente. No Banco Central Europeu também começou a subir a expectativa de um corte mais agressivo de 50 pontos base na reunião deste mês de dezembro, e isso também se veio a verificar a recuar nesta última semana. Vamos ver então o que é que estes responsáveis pelos bancos centrais poderão desta vez levar as expectativas, se a continuar neste recuo daquilo que foi a tendência nas últimas semanas, ou se por outro lado a levam de volta exatamente para essa mesma tendência. Mas os mercados vão estar essencialmente a olhar para os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Vamos ter os JOLTS, as vagas de emprego, o ADP, o número de postos de trabalho no mercado privado, os dados do ISM, que o mercado aponta para uma ligeira recuperação no setor manufatureiro e já um ligeiríssimo recuo no setor de serviços, mas de facto o mercado vai estar a olhar principalmente para o último dia da semana, onde vamos ter os non-farm payrolls, ou seja, o novo número de postos de trabalho criados em novembro, que depois dos 12 mil que foram anunciados no passado mês, o mercado espera desta vez uma subida para os 200 mil. A taxa de desemprego deverá manter-se nos 4,1%, pelo menos é isso que o consenso de mercado aponta, e os ganhos salariais deverão desacelerar um pouco do aumento de 0,4% apresentados no mês anterior para 0,3%. Bom, e para hoje é tudo. Desejo a todos bons negócios, uma ótima semana, e para a semana cá estarei uma vez mais com Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!